A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023. Vamos dar início à sessão da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. São todos que abram o processo AIM 4146964, Roger Comércio Distribuidora de Cosméticos Limitada. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Carlos Henrique. Dr. Carlos. Presidente, bom dia. Pode ler as acusações. Presidente, por gentileza, eu gostaria, na realidade, eu fiz uma minuta do voto, mas eu gostaria de ouvir, primeiramente, a sustentação oral do contribuinte, para efetivamente, posteriormente, numa próxima sessão, eu colocar o voto, por gentileza. Perfeito, doutor Carlos. Então, faça a leitura do relatório para que o patrono possa fazer a sustentação oral. Ok. Presidente, eu vou falar, o auto de infração é composto de uma infração, deixou de recolher por guia de recolhimentos especiais, conforme previsto no artigo 426-A, o valor de tanto, no momento da entrada no Estado de São Paulo, no período de janeiro e fevereiro de 2007, referente à entrada de mercadorias sujeita ao regime jurídico de substituição tributária, provenientes da empresa Roger Goiás Distribuidora Limitada, CNPJ tal, localizada no estado de Goiás. As operações se encontram devidamente escrituradas no livro do registro fiscal próprio, sem crédito de imposto, com exceção do com exceção de 21 itens que também foram relacionados ao demonstrativo 1. Inconformada, a recorrente apresentou defesa de folhas 29.463.000, da qual ela vocês tiveram acesso, estava aberto o voto no sistema. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo os argumentos recorrentes, requerendo a manutenção do auto de infração em sua integralidade. A autoridade fiscal converteu o julgamento em diligências, folhas 30, 3.023 e 2024, que a fiscalização confirmasse ou afastasse os argumentos da defesa, no sentido de que a fiscalização deixou de considerar no cômputo do auto de infração os recolhimentos realizados a título de antecipação de ICMS. Item B, a fiscalização incorreu em erro ao deixar de aplicar a redução da base de cálculo nas operações autuadas. E item C, embora o termo circunstanciado trate de uma eventual responsabilidade solidária da empresa Roger Logística e Tecnologia Limitada, CNPJ final 22, em nenhum momento a referida empresa foi incluída na peça inicial do auto de infração, folhas 1 a 3, ou mesmo foi enviada a notificação da lavratura do seu DEC, faltando citação e intimação da suposta responsável solidária Roger Logística. Ao enviar os autos da Delegacia Regional Tributária, a fiscalização notificou de folhas 3.028 e 2029 a recorrente para apresentar a comprovação dos recolhimentos relativos ao ICMS-ST referentes às aquisições do fornecedor Roger Goiás dos meses de janeiro e fevereiro de 2017, bem como apresentar planilha discriminando o valor recolhido por item de cada nota fiscal. Em resposta, a recorrente apresentou memória de cálculo de folhas 3.049 e 3.058. A fiscalização renotificou a recorrente para a apresentação dos comprovantes de recolhimentos. A recorrente, em resposta, enviou os comprovantes de recolhimento e a fiscalização notificou novamente a recorrente para apresentar, no item A, o regime especial que autorizasse a efetuar o recolhimento do ICMS-ST em prazos diversos do estabelecido no artigo 426-A do RICMS, tendo visto o mesmo regime periódico de operação, RPA, e não havendo regime especial, apresentar planilha em mídia digital Excel, formato XLS, contendo discriminação clara e precisa da parcela referente ao ICMS-ST aos juros e a multa moratória para cada item da nota fiscal. A fiscalização, tendo em vista as respostas apresentadas às notificações, exceto em relação à terceira notificação que não foi respondida pela recorrente, manifestou-se de folhas 3.010, folhas 3.110 a 3.116. A representação fiscal considerou que a diligência não foi cumprida em sua integralidade, não tendo sido notificado o responsável solidário determinando o retorno à prestação de informações faltantes. A recorrente se manifestou em relação à solicitação de diligência, argumentando que a diligência não foi cumprida pela autoridade autorante e reiterando todos os termos da defesa apresentada.
A decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração, as folhas 3.122.343. Recorrente apresentou recurso ordinário, a representação fiscal também apresentou as suas contras-razões e recebidos autos vieram conclusos. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Carlos. Doutor Gustavo, pode fazer a sustentação oral 15 minutos, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom, de fato, é um auto de infração com uma única acusação. Tratam-se de 2 meses, janeiro e fevereiro de 2017. E a acusação é basicamente falta de recolhimento da antecipação do ICMS, pautado no artigo 426A do RICMES, em operações que a autuada recebeu mercadorias de outra empresa localizada no estado de Goiás, estado que não tem protocolo de ICMS-ST específico para essas mercadorias. Por conta disso, o fiscal autuante entendeu que o ICMS deveria ser pago antecipadamente na entrada das mercadorias no estabelecimento da autuada. Apesar dos diversos argumentos trazidos na defesa no recurso, eu gostaria de focar em um ponto específico aqui nessa sustentação oral, que é o julgamento do tema 456 pelo STF. É um julgamento que aconteceu na sistemática de repercussão geral, então é aplicável a todos as entidades no território nacional, e julgou justamente essa questão da antecipação do ICMS por meio de decreto, que é justamente o que a gente tem aqui no estado de São Paulo. A antecipação foi instituída pelo artigo 426A, que do RICMES, que é um decreto 45490. Então, nesse julgamento, o STF entendeu de forma bastante objetiva, de licença para ler a tese que foi fixada, que é a seguinte: a antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS no momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Então, o primeiro ponto importante, embora a representação fiscal não tenha alegado isso aqui nesse caso, mas analisando jurisprudência e os casos que envolvem essa discussão, a gente viu essa argumentação, argumenta-se muito que a lei ordinária 6374, no seu artigo 2º, parágrafo 3º-A, traria essa previsão e, por conta disso, fundamentaria a antecipação e afastaria esse julgamento do STF. Primeiro que, na ementa do julgado do STF, a gente tem uma transcrição um pouco menos objetiva e mais completa do entendimento do Supremo nesse caso. E lá eles esclarecem que não pode haver a antecipação por decreto, né, como já dito, e também não pode ocorrer delegação genérica contida em lei. Isso são palavras do próprio julgamento. É justamente o que a gente tem aqui no estado de São Paulo. A Lei 6374, por mais que traga a possibilidade de pagamento antecipado, ela é bastante genérica e traz o seguinte: ocorre o fato gerador do imposto, parágrafo 3º-A, poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto conforme disposto no regulamento. A título de comparativo, a gente apresentou memoriais no processo a partir das folhas 3.206, e especificamente as folhas 3.209, nós apresentamos uma tabela com comparativo entre a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que foi a julgada lá pelo STF no tema 456, e a legislação aqui de São Paulo. Aqui, por esse comparativo, a gente pode ver que por mais que as palavras não sejam exatamente iguais, é a mesma estrutura de legislação. Lá a gente tinha a Lei Ordinária 8220, também de 1989, mesmo ano da Lei Ordinária de São Paulo, que diz no parágrafo 7º do artigo 24 que poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto. A mesma coisa aqui do Estado de São Paulo. Então, ainda que se alegue que a lei
6374 traz essa previsão, ela é uma previsão genérica, o que foi fixado pelo STF, que não é possível, e quando fez essa análise, o STF analisou a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que é exatamente igual a de São Paulo. Então, esse é um ponto que merece destaque. Tá? Outra questão, a representação fiscal alega nas suas contrarrazões que não se trata do mesmo caso, já que o recolhimento, aqui eu abro aspas, o recolhimento antecipado do ICMS na entrada interestadual da mercadoria que não está sujeita à substituição tributária, não se sujeitaria ao tema 456. Só que, de novo, quando a gente vai para a ementa daquela decisão do leading case, a gente tem o STF tratando das duas situações, tanto a antecipação sem substituição tributária, em que aí se exige, não pode ser exigido por decreto e nem com delegação genérica contida em lei, e também eles trazem a análise da antecipação com substituição tributária, em que eles fixam que aí é necessário, mais ainda do que sem substituição, aqui é necessária a existência de lei complementar fixando essa antecipação, o que, claramente, se a gente não tem para antecipação sem substituição, para com substituição, menos ainda, nós temos uma lei complementar específica nesse caso. Tá? Além disso, também é importante esclarecer, o Estado de São Paulo ingressou naquele processo, como eu discuti, atuou no julgamento, então não tem como a gente alegar aqui que não se trata do mesmo caso ou que não se aplicaria ao Estado de São Paulo. Ainda, analisando também a jurisprudência, nós vimos alguns julgamentos que têm afastado a aplicação de julgamentos do STF, ainda que em repercussão geral, sobre a alegação de que o artigo 28 da Lei 13457 de 2009 não autoriza a aplicar, seja afastada a lei sobre argumento de inconstitucionalidade nesses casos. Tá? Mas acho importante frisar que essa própria nona Câmara, ainda que em outra composição, já trouxe a relativização, em alguns casos, do artigo 28. Isso porque o artigo 28 foi criado em 2009, anterior ao atual Código de Processo Civil. Depois, quando foi incluída a sistemática da repercussão geral, de fato, não era previsto nesta lei, mas hoje em dia a gente tem uma situação totalmente diferente. O julgamento, inclusive, da nona Câmara na composição anterior, que afastou o artigo 28, relativizou o artigo 28 para reconhecer a inconstitucionalidade de lei após julgamento e repercussão geral do STF, reconhece que o contencioso administrativo não pode aplicar legislação que reconhecidamente vai ser rechaçada pelo judiciário. Então, não adianta nada, no entendimento daquela decisão, não adianta nada ser aplicado aqui no TIT um artigo para ignorar a existência de um julgamento do judiciário, sendo que transitado em julgado contencioso administrativo, o contribuinte vai entrar com uma ação judicial e rapidamente vai conseguir provimento jurisdicional para cancelar ou anular o auto de infração, inclusive incorrendo em sucumbência para o Estado e, enfim, todos os conceituais que a gente sabe que esses casos agregam. Não bastasse para também subsidiar o nosso entendimento, nós juntamos, junto com os memoriais, duas decisões que aplicam esse entendimento do STF para a legislação aqui do Estado de São Paulo. Uma é da sexta Câmara aqui do Tribunal, a sexta Câmara, em julgamento, na minha opinião, bastante acertado, entendeu que o artigo 45, que o tema 456, sendo aplicado aqui para o Estado, traz a reconhecida inaplicabilidade do 426A, do RICMES e da antecipação do imposto. Então, naquela ocasião, aquele auto de infração foi cancelado e a decisão, até hoje, não foi reformada. Além disso, nós também juntamos uma decisão da Câmara Especial
de presidente de direito público do TJ. É uma decisão bastante recente, já transitada em julgado, em que, para uma empresa até do grupo aqui da recorrente, foi reconhecida a aplicação, a inconstitucionalidade da antecipação do CMS aqui no estado de São Paulo, e a empresa foi desobrigada a recolher CMS por antecipação nessas entradas de mercadoria. Então, nós temos aqui, além da apresentação da tese, uma decisão aqui do TIT e uma decisão do TJ transitada em julgado, em que a Procuradoria, a PGE, não conseguiu, enfim, recorreu até a Câmara Especial de Presidentes e não conseguiu reforma da decisão. Então, nosso entendimento é que essa decisão do Supremo deve ser aplicada. Tá? Subsidiariamente, nós temos também um argumento de redução do auto de infração, ainda que ele não seja cancelado na sua integralidade, pela aplicação do artigo 34 do anexo 2 do regulamento CMS. É um artigo que traz a redução da base de cálculo do imposto para que a alíquota final seja reduzida de 18% para 12%. Quando nós analisamos esse artigo 34, as mercadorias comercializadas e recebidas pela recorrente estão lá, se enquadram nesse artigo. Não se sabe por que a fiscalização não aplicou essa redução. Nós trazemos toda ainda que se alegue que deveriam ser cumpridos alguns requisitos, nós apresentamos no recurso a explicação de que todos os requisitos são cumpridos, ou seja, as mercadorias não são vendidas para consumidor final, dentre outros. E também juntamos, junto com os memoriais, decisão proferida em um caso irmão a esse aqui, também em que a recorrente também era parte, em que se reconheceu a aplicabilidade do artigo 34 e foi determinado retorno para o fiscal autuante para que fosse aplicado o artigo e reduzida a alíquota aplicável no caso. Tá? Foi uma decisão da 10ª Câmara, também não foi reformada, está vigente, no momento aguarde-se a diligência do fiscal para aplicação do artigo 34. Então, acredito que são esses os pontos. A gente pleiteia pelo cancelamento integral do ato de infração, com base na inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo, da antecipação de ICMS por decreto ou por delegação de lei genérica, e subsidiariamente a gente requer a redução do auto de infração, especificamente por conta do artigo 34 do anexo do regulamento, além dos outros argumentos que foram colocados no recurso, que eu não vou me estender aqui, mas relacionados a pagamento de parte do auto de infração no momento das operações. Mas, enfim, são esses os pontos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Gustavo. Então, doutor Carlos, o senhor vai, com base na sustentação oral, o senhor vai dar uma analisada? Exato. Agradeço, presidente, agradeço, doutor Gustavo. Eu vou agora realmente analisar melhor o processo e logo eu coloco o processo em pauta novamente, presidente. Doutor, ok? Obrigado, bom dia, boa sessão aí a todos. Obrigado, doutor Gustavo. Então, o processo foi devolvido ao relator para que ele possa ponderar sobre essas questões. Muito obrigado, presidente. Vamos agora ao IM 4.126.905, Seara Alimentos, um recurso misto de relatoria do Dr. Carlos Henrique também. O doutor disse que vai estar julgando pela conversão do processo em diligência, certo? Exatamente, presidente. Doutor Priscila, o doutor Carlos vai, se a senhora preferir, então o doutor Carlos faria a leitura do voto. Se a Câmara concordar pela diligência, aí a senhora poderia fazer a sustentação numa outra oportunidade, se ela quisesse, quando voltar da diligência. Tudo bem, se preferir que eu esclareça alguns fatos antes a respeito, enfim, de algum ponto jurídico, eu fico à disposição. Ok.
Perfeito. Pode passar a leitura do voto, doutor Carlos. Ok, presidente. Presidente, o auto de infração é composto de cinco infrações. A primeira, deixou de pagar o ICMS no montante de tanto, por ter emitido e escriturado notas fiscais eletrônicas modelo 55, relativas à saída de mercadorias e operações tributadas como não tributadas. O contribuinte emitiu referidos documentos fiscais para completar transferência de produção de estabelecimento dentro do Estado, CFLP 5151, sem destaque no valor do ICMS. Eis que se trata de mercadorias tributadas pelo imposto nos termos do artigo 1, inciso 1, artigo 2º, inciso 1, artigo 74, anexo 2, inciso 2 do RICMAS. Item 2. Deixou de pagar o ICMS no montante tal, por ter emitido notas fiscais no modelo 55, referentes a operações de saídas de mercadorias tributárias, com erro na determinação da base de cálculo. O contribuinte aplicou a alíquota de 7% sobre a base de cálculo já reduzida, contrariando o disposto do artigo 45, anexo 3 do RICMAS, no qual consta que a carga tributária final resulta percentual de 7%. O item 3 creditou-se indevidamente no montante tal, relativo aos créditos outorgados previsto no artigo 27, 35 e 40, anexo 3 do RICMAS, nos meses valores constantes nos demonstrativos de folhas tais, e no campo 57 e nas guias, dos respectivos períodos, exceto o lançamento relativo ao mês de março de 2017. O cálculo apresentado pelo contribuinte não coaduna com o disposto nos artigos acima referidos, aos quais definem as condições para a utilização do crédito outorgado do ICMS. Desta forma, os valores foram recalculados pela fiscalização em relação a cada crédito outorgado por CFLPs, de acordo com as pesquisas de notas fiscais por emitente e por destinatário realizado no Banco de Dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, constando demonstrativos de folhas 2007, 2186 e 3011. O artigo 27 outorga a aplicação de 7% sobre o valor das saídas interestaduais tributadas de carne e demais produtos comestíveis resultantes do abate de aves, frescos, resfriados, salgados, secos, temperados ou defumados, para conservação, desde que não enlatados ou cozidos, promovida por estabelecimento abatedor que efetue o abate nesse estado, desde que não seja objeto de posterior retorno ao estabelecimento, devendo alcançar todos os estabelecimentos abatedores do contribuinte dentro do estado. Sendo caso de saída não tributadas, desde que não haja previsão legal de que o crédito seja mantido. O cálculo do contribuinte não considerou as devoluções de mercadorias relativas a vendas interestaduais, nem o retorno de mercadorias por ela transferidas, CFLP 2151. Por outro lado, considerou o CFLP 6501 remessa para o fim específico de exportação, o que não caracteriza a saída interestadual. CFLP 6923, remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiro, cuja venda consta do CFLP 61118. Que já faz parte do cálculo do crédito outorgado. E CFLP 6905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, cujas remessas são objetos de posterior retorno real ou simbólico. O artigo 35 do anexo 3 do RICMAS outorga a aplicação de 5% sobre o valor de saídas internas e para o exterior de carne e demais produtos comestíveis resultantes do abate de aves, frescos, resfriados, congelados, salgados, secos, temperados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozidos, promovido por estabelecimento abatedor que efetuou o abate nesse estado, na proporção de valor de entradas de aves vivas para abate originais no estado de São Paulo, em relação ao valor total das entradas de aves vivas no estabelecimento abatedor, e desde que as saídas para o exterior sejam efetuadas por meio de portos e aeroportos paulistas. Não compreende operações de saídas de produtos se seja objeto de posterior retorno, real ou simbólico. O contribuinte não considerou parcialmente as devoluções de vendas das operações internas, bem como não considerou o recebimento de mercadorias anteriormente transferidas para outros estabelecimentos da empresa. Também não foi considerada a entrada de aves vivas de outros estados para ajustar a proporção de entradas de aves vivas originadas do estado de São Paulo. O artigo 40, anexo 3, RICMAS, a partir de 1 de 4 de 2017, outorga ao estabelecimento abatedor a aplicação de 7% sobre o valor das saídas tributárias internas de carne e demais produtos comestíveis, frescos, resfriados, congelados, salgados, secos, temperados, resultantes da base do abate de aves, desde que não haja posterior retorno real simbólico dos produtos compreendidos nas operações.
O referido crédito otorgado substitui o aproveitamento de quaisquer outros créditos, exceto relativos aos artigos 27 e 35 do anexo 3. O contribuinte não considerou a devolução de vendas dessas operações e nem o recebimento de mercadorias anteriormente transferidos para os estabelecimentos da mesma empresa. O item 4 emitiu nas datas e valores elencados notas fiscais eletrônicas, valor de tanto, nas saídas de mercadorias, consignando a declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Os destinatários constantes aos referidos documentos fiscais constam como baixados e inaptos em datas anteriores à data da emissão, conforme consulta pública ao cadastro contribuinte do Estado de São Paulo. O destinatário das notas fiscais de números 3768 e 3778 se encontra em situação não cadastrada, consoante a pesquisa pelo CNPJ e endereços constantes dos referidos documentos fiscais. O item 5 deixou de proceder o estorno do crédito CMS no montante tal. Nos valores elencados demonstrativos, folhas 3.331, na proporção de saídas decorrentes de fabricação de produtos comestíveis resultando de abate de aves frescas, resfriados, congelados, salgados secos, temperados ou defumados para conservação, não enlatados ou cozidos em face da condição imposta no artigo 27 do anexo 3 do artigo, bem como no artigo 40, parágrafo 4 do anexo 3 do RICMES, ambos do RICMES. O contribuinte fez a opção de crédito otorgado previsto nos artigos 27 e 40 do anexo 3 em substituição a quaisquer outros créditos impostos, constante no demonstrativo de folhas. Foram realizados lançamentos no campo 053 das GIAs, estorno de créditos e valores inferiores devidos. Inconformada, a recorrente apresentou defesa de folhas tais, da qual os senhores tiveram já acesso. A autoridade fiscal se manifestou refutando todos os argumentos trazidos na defesa apresentada requerendo a manutenção integral da infração. A autoridade julgadora converteu o julgamento de diligência para o feito em diligência nos termos do artigo 14, inciso 2, do decreto 54486, para que a unidade fiscal de cobrança DRT8, em colaboração, informasse se houve efetiva liquidação dos débitos fiscais relativos aos itens 2 e 4 do auto infração, conforme demonstrou documentos postados folhas 3.734 a 3.738. A autoridade fiscal se manifestou às folhas tais, informando que os itens 2 e 4 foram liquidados integralmente mediante compensação de crédito acumulado e já se encontra ajustado no sistema. A decisão de primeira instância de folhas tais julgou parcialmente procedente às acusações fiscais, excluindo a parte do item 1, considerando que a recorrente havia saneado a irregularidade em tempo hábil. A representação fiscal apresentou suas considerações, opinando pelo não provimento do recurso de ofício, tendo em vista que a recorrente emitiu a nota fiscal complementar lançada no semestre devido e o apurado por conta gráfica. No mesmo período, a infração relatada no item 1 da inicial não mais subsiste em sua totalidade, uma vez que a parte foi regularmente saneada. A empresa recorrente depois, contribuinte depois recurso ordinário para este ingresso ao tribunal, também apresentou as razões de recurso de ofício. A recorrente em petição informa que a cobrança do item 3 deve ser cancelada, especialmente quanto à remessa com fim específico de exportação, CFOPNE 501. Haja vista ter atendido todos os requisitos para usufruir do crédito otorgado pelo artigo 27 do anexo 3, conforme chancelado pelo parecer técnico que anexa de folhas 3901 a 3903, a 3.910. A representação fiscal apresentou parecer, suas contrarrazões rebatendo os argumentos da empresa, da recorrente e posicionando pelo não provimento do recurso ordinário. A contribuinte apresentou memorial de julgamento com síntese dos autos, constando do acordo preferido na DC 49, que trata da inconstitucionalidade da exigência do ICMS no deslocamento físico de bem de um estabelecimento para da outra mesma titularidade. Informa ainda que a cobrança do item 3 deve ser cancelada, especialmente quanto às remessas com fim específico de exportação, CFP 6501, haja vista ter atendido todos os requisitos para usufruir do crédito otorgado pelo artigo 27 do anexo 3, conforme chancelado pelo parecer técnico anexo, e corroborado pela decisão unânime proferida pela 12ª Câmara Julgadora deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, anexando a decisão que comenta. A contribuinte novamente em petição repisa informações e os argumentos trazidos anteriormente e reitera o pedido de reforma parcial da decisão recorrida, reconhecendo a não incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica,
nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 49, e reconhecimento do direito ao crédito otorgado sobre a remessa com fim específico de exportação, nos termos de decisão proferida por esse egrégio Tribunal de Imposto de Taxa, auto-infração final 666-7. Acolhendo a quarta Câmara, declarou nula a decisão proferida em primeira instância administrativa por falta de motivação e ausência de enfrentamento devido de pontos relevantes para o deslinde do feito florestais. Foi proferida nova decisão que julgou o auto de infração parcialmente procedente, entendendo que parte do item 1 não é devida porque a recorrente teria saneado a irregularidade em tempo hábil. A representação fiscal, no parecer tal, apresentou contra as razões de recurso de ofício, requerendo não provimento de recursos, tendo em vista que não existe fundamentos para alteração da decisão proferida nesse ponto. A recorrente apresentou novo recurso ordinário, representando os argumentos aliados expendidos e arguindo novas nulidades, pugnando pela reforma da decisão recorrida para que sejam canceladas as exigências remanescentes aos pagamentos efetuados. A recorrente apresentou também as contrarrazões de recurso de ofício, requerendo não provimento de recurso. A contribuinte informa que a cobrança no tocante às devoluções deve ser cancelada, tendo em vista que não há que se falar em exclusão de devoluções da base de cálculo do crédito otorgado, conforme chancelado pelo parecer técnico. A representação fiscal também prognou pela manutenção recorrida, viemos concluído. Esse é o relatório, presidente. Então, desculpe ser um pouco extenso, que realmente é um processo um pouco extenso, presidente. Perfeito, doutor Carlos. Vamos direto ao voto. Eu passo direto ao voto, porque você trata aqui da diligência para a presidência, né? Exato. Então, acho que se houver discordância, aí, por parte de competência da Câmara, porque senão vai ter que, se tiver discordância, vai ter que voltar para o relator, né? De todo modo, para ele julgar o mérito. Exatamente. Ok, presidente. Como bem destacado no parecer da Lavra da Representação Fiscal, folhas 4.119 e 4.139, apresentou contra as razões do recurso de ofício, requerendo o não provimento de recurso, tendo em vista que não existe fundamentos para alteração da decisão proferida neste ponto. Isso porque também destaco pelo ilustre jogador de primeira instância, Florestais, a redução foi proposta pela própria autoridade fiscalizadora, que considerou válido o registro da nota fiscal complementar, não subsistindo mais a infração relatada ao item 1, em sua totalidade, uma vez que parte dela foi regularmente saneada, não merecendo a decisão proferida qualquer reparo neste ponto. No tocante ao recurso ordinário, a parte remanescente do item 1 do auto de infração combatido trata de operações de transferência de produção entre filiais, tendo o Supremo Tribunal Federal recentemente reconhecido na ADC 49 a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Candir, que traziam em previsão de incidência de imposto estadual em tais operações. Em voto anterior, já havia destacado que o Superior Tribunal de Justiça há muito tempo fixou entendimento pela não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadoria nos termos da súmula 166, da qual transfere. Embora houvesse esse entendimento expresso da súmula 166 do STJ, foi editada a Lei Complementar 87/96, dispondo acerca da incidência do imposto nas operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, os quais são considerados autônomos para efeito de cobrança de imposto, conforme disposto no artigo 12, inciso 1 e 11, parágrafo 3º, inciso 2, inverso, qual considera. Como a Lei Complementar 87/96 dispõe, em seu artigo 11, parágrafo 3º, que os estabelecimentos devem ser tratados de forma autônoma, para fins de tributação de ICMS, a matriz e suas filiais mantêm sua independência na apuração e recolhimento de ICMS, e o Estado de São Paulo, a exemplo dos demais entes federados, vem cobrando ICMS, inclusive nas operações de transferência entre matrizes e filiais. A própria Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo expediu orientação normativa, parecer 2/2016, autorizando a não interposição de recursos em fase de decisões e reconhecendo a não incidência de ICMS, autor da súmula 166 do STJ em verbos, da qual transfere. A sexta Câmara deste egrégio Tribunal de Impostos de Taxa, auto fração 49 final 4979, por voto de desempate com fundamento inclusive na súmula 166 do STJ, proferiu decisão pela não incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre empresas do mesmo grupo. No entretanto, em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, ADC 49, declarou inconstitucionalidade de disponibilidade
Dispositivo da Lei Complementar 87/96, constante no artigo 12, inciso 1, que estabelece que ocorre o fato gerador de ICMS em toda saída de mercadorias de estabelecimento de contribuinte, inclusive na saída em transferência para outro estabelecimento do mesmo titular. Destaque-se que o Rio Grande do Norte havia ajuizado ação com o intuito definitivo de obter a declaração de ilegalidade dessa cobrança. No entanto, em agosto de 2020, no julgamento do recurso extraordinário, final 85, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral e, em continuidade da ADC 49, reconheceu a improcedência do pedido formulário e declarou inconstitucionalidade o inciso 2, parágrafo 3º, artigo 11, inciso 1 do artigo 12, no trecho, ainda para o estabelecimento mesmo titular, e no parágrafo 4º do artigo 13 e todos da Lei Complementar 87/96. Desse modo, é inegável o passivo de jurisprudência do STF acerca de não incidência ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. A respeito da Lei Complementar, a Lei 3.457 dispõe sobre o processo administrativo no Estado de São Paulo decorrente do lançamento de ofício, prevendo o artigo 28, da qual ela fala: no julgamento é vedado afastar a aplicação da lei sobre a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tinha sido proclamada, da qual eu transcrevo. No âmbito estadual, a Constituição Federal, a Constituição Estadual trata os princípios do artigo 111, da qual eu transcrevo, e os Códigos de Direitos e Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado de São Paulo discorrem sobre o assunto também no artigo 8º, da qual eu transcrevo. A Lei Ordinária Estadual 10.177 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, que fez em seu artigo 4 o rol dos princípios destacados, da qual eu transcrevo também. Por fim, cabe aqui trazer os princípios que regem o processo administrativo no âmbito deste Tribunal de Impostos e Taxas, especialmente no artigo 2º da Lei 3.457, da qual eu também transcrevo. Neste ponto, observo que o princípio da economia processual orienta que os atos processuais e nesses, por certo, incluem-se todos os processos administrativos no âmbito deste egresso tribunal. Deve ser praticado com vista a produzir o máximo de resultados com o mínimo de esforço, evitando assim gastos de tempo ao público inutilmente. Por outro lado, aos princípios da celeridade processual objetivas, solucionar a problemática que envolve excessos de processos que arrastam por anos à espera do julgamento, inclusive pelo excesso de recursos protelatórios ou que seja inútil que retorne que dificulta a tramitação do processo. Justamente em consonância aos princípios da economia e celeridade processual que se encontra respaldado no artigo 5º e 35 da Constituição, inciso 35 da Constituição Federal e os artigos 332 e 97 do Código de Processo Civil, com o objetivo de impedir os gastos públicos com a movimentação da massa judiciária com as ações que versam sobre os temas já pacificados pelos tribunais superiores, que assim prevê, da qual eu transcrevo. Na atividade do contencioso administrativo, verifica a existência de um regramento específico do procedimento a ser adotado pela autoridade julgadora, da qual não pode se apartar. O âmbito do contencioso administrativo tributário, expediente por excelência a conformação dos princípios que regem o processo administrativo, em especial o princípio da eficiência, sendo esse ponto da qual transcrevo Renato Lopes Beijo e Edson Antônio Souza Pontes Pinto, fazem parte da elucidação da amplitude da semântica ao princípio, da qual transcrevo. Vamos lá. Neste contexto, a condição ou não do crédito exige de forma imperiosa a concretização da eficiência para alcance do seu desiderato, seja para fazer a cobrança do valor devido ao título de tributos e respectivas sanções ou descumprimento de dever instrumental, seja para a segurança elevada ao contribuinte e da existência de fato jurídico apto a embaçar o lançamento fiscal e, portanto, não evado dos vícios que possa levar à nulidade. Ou seja, o contencioso no âmbito administrativo tributário deve ser como valor nuclear de premissa fundante a qualidade do crédito tributário realizado de limitação de função jurisdicional. Ora, no julgamento dos termos trazidos a este egresso tribunal de impostos e taxas, o julgador não pode afastar os princípios que norteiam o processo administrativo estadual inscritos no artigo 2º da Lei 3.467, como fundamento na Carta Maior, notadamente aos princípios da economia, celeridade e, por conseguinte, eficiência. Esse que a observância desses princípios releva, inclusive a observância a um princípio maior, o princípio da legalidade, que norteia toda a atividade de administração pública e todas as esferas. Bom, da qual eu descrevo um pouquinho, para não ficar muito desgastante, então eu só vou ler só o último parágrafo, então eu já vou à conclusão, presidente.
Vale destacar que os que os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram o julgamento dos embargos da declaração oposta da decisão 49, seção 19 do Código 23, que discutia a necessidade do estorno e transferência dos créditos e modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade da incidência do imposto nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. No plenário, formou-se maioria para acompanhar o voto do relator, ministro Edson Fachin, que conclui pela inviabilidade do estorno dos créditos e ante observância do princípio da não cumulatividade, bem como para que a DC 49 tenha eficácia para o futuro. A partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Logo, em observância aos princípios que regem o âmbito do processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, escrito no artigo 2º da 13.457, especialmente ao princípio da eficiência processual, na vertente quanto à seriedade, que exige a questão em discussão, tem em tempo razoável uma solução definitiva. Converto o julgamento do presente recurso ordinário em diligência para o douto presidente deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas, para que possa avaliar a questão do interesse público e suspensão de julgamento para que seja proferida decisão uniforme nos feitos acerca da matéria. Diante exposto, presidente, como eu coloquei, decido por conhecer o recurso de ofício e negar provimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância na parte que reduziu o item 1 do auto-infração, considerando válido o registro da nota fiscal complementar e regularmente saneada a parte da infração de que trata o item 1 do auto-infração, e o item 2, converter o julgamento do recurso ordinário em diligência para que o presidente desse egresso Tribunal de Impostos e Taxas avalie a questão de interesse público e suspensão de julgamento para que seja proferida decisão uniforme para acerca da matéria. É assim como eu voto, presidente. E desculpa ser um pouco longo, que realmente o processo tem muitas questões particulares que têm que ser verificadas, presidente. Perfeito, doutor Carlos. Eu já adianto aqui que eu vou acompanhar pela diligência. Alguém tem alguma... Está aberto os debates aqui, se alguém quiser se manifestar, alguma questão. Presidente, só fiquei com uma dúvida, porque assim, acho que o Dr. Carlos está anulando a decisão de primeira instância num ponto e convertendo em diligência, né? Eu não sei se são os dois, pelo que eu entendi da volta, né? Não sei se eu estiver errado, doutor Carlos. Hã? Por favor, vontade, doutor Carlos. Pode. Não, doutor Walter, realmente, eu estou... na realidade, eu não estou reconhecendo o recurso de ofício, né? E estou convertendo o processo de diligência para o presidente em relação ao recurso ordinário, né? Não, peço desculpas, porque para mim são duas decisões no final, e aí foi mais... Na verdade, agora que eu estava pensando como é que isso vai ser registrado. A bem da verdade, só vai conseguir registrar de diligência. Quando voltar, vai voltar tudo, doutor Carlos. Então, talvez seja o caso de, em função da diligência, em que pese o entendimento, né, que está negando o provimento do recurso de ofício com base na própria manifestação do DRF, não é? Uhum. Ainda assim, vamos registrar somente a diligência, porque aí depois vai ter que voltar tudo, e quem pegar de volta vai pegar a manifestação da DRF, né? Quando voltar, se voltar para o senhor, ou qualquer um que volte depois da diligência, vai ter o mesmo desfecho. Doutora Priscila, você gostaria de se manifestar? Sim, senhor presidente. Apenas para consignar que já há decisão, né, nos termos do artigo 2850, acredito que poderia ser julgado esse tema desde já, e que esse processo está dentro da ressalva da modulação. Apenas esses pontos. Obrigada, viu? Obrigado. Senhor relator. Perfeito, muito obrigado. Ok, então, presidente. Vamos colocar, então. Só essa parte final que nega provimento ao recurso de ofício, como não vai conseguir registrar ela, isso vai dar confusão na hora ali. Então, vamos desse modo. Perfeito, presidente. A gente consegue editar ainda, né? Consigo. Você pode me editar, presidente, por favor? Não está disponível para edição? Não, não está, presidente. Acho que está como não iniciado o julgamento, doutor Rafael. Eu estou vendo aqui.
Isso aqui. Ah, não, espera um pouquinho. Tá, acho que deu merda aqui, porque, desculpa, teve um problema aqui, porque como ia fazer a sustentação oral depois, peço desculpa aqui pelo péssimo hábito da linguagem coloquial. Eu registrei a sustentação oral do representante fiscal como adiada. Foi um erro meu de registro. Eu vou pedir para o Dr. Rodolfo me mandar no chat o documento de identificação para eu poder registrar aqui. Perfeito. Começa com 35? Isso, já Então enviei. já tem aqui. Tem? Perfeito. Vejamos se agora o sistema... agora permitiu iniciar debates. Perfeito. O senhor não consegue editar ainda, né, doutor Carlos? Não, ainda não, presidente. Então, vou iniciar debates aqui. Para que o senhor possa editar. Agora sim, consegue? Consigo, Perfeito. presidente. Enquanto o Dr. Carlos edita essa parte do voto, alguém tem mais alguma observação? Ou posso, depois que ele terminar, já colocar em votação? Não? Ninguém? Perfeito. Pronto, presidente. Perfeito. Tem julgamento de legítima. Perfeito. Então, vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciada a votação. Bom, doutora Priscila, então, conforme a votação foi, o processo foi cometido em diligência para a presidência do tribunal, para que analise a questão colocada pelo Dr. Carlos. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia, uma boa sessão. Até mais. Obrigado. Só um minuto. Perfeito, julgamento encerrado. Agora, o último processo da pauta, Embaquim Indústria e Comércio Limitada. Curso ordinário de relatoria do Dr. Walter. Autorização 4065-984. Presidente, nós teremos a sustentação oral? Acho que não, né? Sim, a doutora Kalinka está presente na sustentação oral. Perfeito, presidente. Sim. Obrigado. Não foi feita antes, só para esclarecer. Sim. Bom, presidente, eu vou ler aqui as acusações, acho que elas são suficientes para a gente depois iniciar o voto, né? São 6 acusações, sendo que o item 2 do auto de infração foi quitado, já foi confirmado na primeira instância. Então, o julgamento vai se pautar sobre os itens 1, 3, 4, 5 e 6. E o item 1 do auto de infração é relativo à falta de escrituração de livro, registro de saída, notas fiscais eletrônicas. Na verdade, aqui foi escrituração no livro registro de saídas, notas fiscais eletrônicas canceladas. No item 3, deixou de pagar por meio de guia de recolhimentos especiais, o ICMS no valor de tanto,
por ter promovido saída de mercadoria nos períodos e montantes indicados no demonstrativo 1, remessas e retornos de industrialização, e demonstrativo 2, resumo remessas e retornos de industrialização com destino a outro estabelecimento para fins de industrialização, decorridos 180 dias contados da saída da mercadoria do estabelecimento, não houve retorno dos produtos industrializados das mercadorias, conforme comprovam pelas cópias dos documentos juntados. Esse é o item 2. 3. No item 4, deixou de escriturar no livro registro de entradas, nos meses de janeiro a dezembro de 2011, notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias nos estabelecimentos de FLP 1902, retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. No item 5, deixou de escriturar no livro registro de entradas, no período de agosto de 2011 a dezembro de 2012, notas fiscais eletrônicas relativas às entradas de mercadorias no CFLP 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito fechado no armazém geral. E o último item da acusação é deixar de escriturar no livro registro de saídas no período de janeiro, fevereiro, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, e janeiro, fevereiro, março, maio, julho e agosto de 2012, notas fiscais eletrônicas relativas às saídas de mercadorias remetidas para depósito fechado. Essas são as acusações. Desculpa, só para esclarecer que no último julgamento nós convertemos em diligência para que o fiscal, agente fiscal de renda, esclarecesse 3 pontos, né, sobre a análise de documentos apresentados pela recorrente. Doutor Walter? Sim, pois não. Por gentileza, é que eu não estou visualizando. O voto está registrado no sistema, que eu não estou conseguindo abrir teu voto. Não está. Só um segundo, vou pedir para o Desculpa, viu, doutor Walter? Eu não estava conseguindo subir, né? Eu coloquei iniciar debate, agora acho que o senhor vai conseguir subir, doutor Walter. Perfeito, presidente. Já rapidamente aqui. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, doutor Carlos. Obrigado. Pronto, acho que a patrona agora já consegue fazer sua sustentação oral. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, demais juízes, doutor Rodolfo também, representante fiscal presente. Nós alegamos com relação a esse item 2.3 do auto de infração, que é o item que foi objeto da conversão em diligência, nós alegamos tanto a nulidade como a improcedência do auto de infração nesse item específico. Rememorando um pouquinho, né, a diligência determinada por esta colinda 9ª Câmara Julgadora, ela diz respeito exclusivamente a esse item, 3 do auto de infração, que trata da falta de pagamento do ICMS em operações de remessas de mercadorias para industrialização, cujos retornos não teriam acontecido no prazo de 180 dias. Então, diante dessa acusação, a recorrente, desde a impugnação, demonstrou que as mercadorias remetidas para a industrialização retornaram, sim, no prazo legal, apresentando as notas fiscais de retorno, depois, posteriormente, os laudos técnicos elaborados por auditores independentes e demais documentos de suporte. E aí, não por acaso, o julgamento desse processo, diante desse volume de documentos e dessa comprovação, né, que infirma a própria acusação fiscal, o julgamento foi convertido em diligência 7 vezes, sendo 6 vezes em primeira instância e agora uma última vez em segunda instância. Isso porque a fiscalização insiste, né, e insistiu durante todas essas diligências em não enfrentar as provas trazidas pela recorrente, além de trazer argumentos novos e até contraditórios à acusação fiscal original. Diante disso, um ponto rápido aqui, existe uma alegação de extemporaneidade da apresentação das provas e nós entendemos que essa alegação deve ser desconsiderada, seja porque a autuada protestou pela juntada desses documentos
desde a impugnação, juntou documentos também na impugnação, e assim como protestou e justificou em peças posteriores, e esse é um ponto que já foi superado nos autos pelas próprias diligências já determinadas e realizadas. Então, voltar atrás nisso seria um desserviço, um desrespeito a todo o trabalho que já foi realizado pelas partes e pelos julgadores até então, na busca da verdade material, né? Bom, pois bem, na última conversão em diligência, esta Câmara justificou a necessidade de saneamento do que foi determinado e não respondido satisfatoriamente, nas palavras do voto do Dr. Walter, aprovado por unanimidade da Câmara, para que então o auditor fiscal se manifestasse de forma conclusiva e específica, e foram feitos três quesitos, né, para que o fiscal respondesse. O primeiro deles era para que o fiscal respondesse sobre cada um dos argumentos apresentados na petição protocolada às folhas 6605 a 6631, também sobre os documentos, laudos e planilhas nas folhas seguintes, sob pena do item 3 ser eventualmente cancelado por insubsistência no lançamento em suas próprias razões. O quesito 2 era para que o fiscal esclarecesse se os documentos constantes, as folhas 282 e seguintes, se as conclusões permanecem as mesmas, as conclusões da autoridade fiscal permanecem as mesmas sobre a acusação fiscal, e o fato da nota de retorno indicar a nota de remessa, bem como as datas indicadas nas notas de retorno serem inferiores a 180 dias. Foi ainda solicitado que a autoridade esclarecesse se manteria a sua posição sobre a inexistência de fato sobre as operações de remessa e retorno de industrialização, e depois o processo seria remetido à representação fiscal e à recorrente para manifestação. Nós apresentamos a manifestação em relação a essa última diligência fiscal, demonstramos que a fiscalização, mais uma vez, não analisou os principais pontos de defesa, inclusive não atendeu, né, aos requerimentos desta Câmara Julgadora. Colocamos um quadro em nossa manifestação, nas folhas 6896, exemplificando, né, pontuando, resumindo quais os fundamentos, por exemplo, que o fiscal não analisou até o momento em relação aos retornos em 180 dias, em relação aos mais de 4.000 documentos fiscais juntados, em relação aos sistemas de rastreabilidade das mercadorias, aos números de lotes informados nas notas, enfim, uma série de argumentos e documentos que foram desde a defesa apresentados, que até o momento não mereceram qualquer consideração pela autoridade fiscal. Então, a recorrente ela foi, né, autuada supostamente por ter remetido as mercadorias para industrialização sem o retorno no prazo legal. Ela apresenta provas desses retornos que infirmam a acusação fiscal, e depois de 7 oportunidades em diligência, a autoridade fiscal ela permanece mantendo a exigência fiscal sem fundamento ou ainda com outros fundamentos diferentes da acusação inicial e sem analisar os principais argumentos e documentos apresentados aos autos. Comprovados, então, os retornos objeto da acusação, caberia ao fisco demonstrar quais inconsistências, né, poderiam invalidar esses documentos apresentados pela recorrente, mas mesmo após tantas oportunidades, né, 7 diligências, continua não fazendo esse trabalho. Bom, além da comprovação dos retornos, então, o cancelamento da autuação fiscal nesse item 3, ele também se justifica em razão do erro na acusação fiscal, confirmado pela própria autoridade fiscal. Por quê? Né? A recorrente, quando ela acostou aos autos os laudos técnicos com a comprovação dos retornos das mercadorias, em um vasto documento, conjunto de documentos de suporte,
com as explicações detalhadas acerca das suas operações. A autoridade fiscal, diante disso, e inclusive em entendimento que acabou sendo corroborado pela decisão de primeira instância, desconsiderando todo esse conjunto probatório, alegou que a exigência fiscal deveria ser mantida porque as operações inexistiriam. Então, no momento inicial, ele afirma que houve remessas, mas não houve retorno no prazo legal. Depois, ele afirma que as operações não existiram e que sim, o que houve foram erros formais nas escriturações dos documentos fiscais emitidos, e essa falta de escrituração, esses erros seriam suficientes para invalidar o retorno das mercadorias. Bom, sobre esse ponto, inclusive consta também na última resolução desta Câmara Julgadora, um apontamento de que haveria uma discordância, né, com relação a esse entendimento da autoridade fiscal e do julgador de primeira instância, de que o simples fato de trazer as cópias das notas fiscais de retorno não teria o condão de comprovar o retorno da mercadoria, e esse ponto demonstraria, então, o erro, implicaria o erro na acusação fiscal, né, uma alteração. Bom, então, a fiscalização reafirma, né, o seu posicionamento nessa última diligência pela inexistência de operações, alegando que os destinatários, né, os estabelecimentos industrializadores não teriam atividade industrial, que um seria atacadista, o outro varejista, que seria um deles seria uma empresa do Simples Nacional, etc. e tal, e que as notas fiscais podem até ter sido emitidas aqui nas palavras da própria autoridade fiscal, mas se não registradas, não existiriam nas declarações ao fisco. Então, temos a seguinte situação, né? A acusação fiscal, primeiro, pressupõe a ocorrência dessas remessas para industrialização, autua a recorrente pela ausência de retorno no prazo de 180 dias. Quando a recorrente comprova esses retornos, a autoridade diz, então, que essas operações não aconteceram e questiona a escrituração dos documentos. Esses fundamentos que não têm qualquer relação com a acusação fiscal originalmente constituída, alterando ali os motivos determinantes do auto de infração, inclusive confirmando o erro, né, que fica visível, então, agora. A situação de trazer ilações, né, com fulcro de alterar essa acusação fiscal e deslegitimar todo o trabalho de levantamento dos documentos comprobatórios, ela até confirma a improcedência da acusação fiscal. De fato, o que foi demonstrado, né, até aqui, né, a Embaquinha recorrente, ela fabrica aquelas embalagens plásticas, bolsas utilizadas nas indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias em geral, e essas embalagens eram remetidas para outras empresas para colocar aquelas bocas de alimentação nessas bolsas plásticas. Esses destinatários colocavam esses bocais e tampas e devolviam, né, esses materiais para recorrente. E também eram remetidos materiais para embalagem, papelão, né? Caixas de papelão, embalagens de papelão personalizadas para montagem, para acondicionamento dos produtos finais. Bom, os clientes da recorrente, né, devido até à área de saúde que envolve, são empresas referências no setor alimentício e farmacêutico e tem um grau altíssimo de exigência na fabricação do produto, o que exige, né, que a recorrente possua um sistema de rastreabilidade de todo o processo industrial. Isso foi demonstrado nos laudos técnicos. E por que a gente está falando isso, né? Porque esse sistema de rastreabilidade, ele permite identificar de ponta a ponta todo o processo e a movimentação dessas mercadorias, né? Então, permite, inclusive, que seja colocado, né, um número de lote nessas mercadorias. Esse número de lote também constava
nas notas fiscais, né, o que permitiu também que os auditores independentes identificassem o retorno dessas mercadorias, de grande parte dessas mercadorias, com exceção, né, de forma muito transparente, trazida no laudo, de algumas embalagens de papelão utilizadas para acondicionamento. E aí, nesse sentido, eu gostaria de esclarecer um ponto também que foi trazido no parecer da douta representação fiscal, alegando que o laudo técnico teria afirmado que os documentos fiscais não possibilitariam a conclusão quanto ao retorno das mercadorias dentro do prazo legal, porque possuem irregularidades. O próprio laudo afirma, né, que após a conclusão da quarta etapa de trabalho, a administração avaliou que para a continuidade do trabalho eles teriam que adicionar uma etapa a mais de trabalho, né? Antes eles tinham visto as notas físicas, as vinculações, os rastreamentos, os números de lote. E o que aconteceu então, né? Que talvez tenha causado um não entendimento desse ponto, né? Talvez não se tenha entendido que o laudo foi produzido em fases, conforme as etapas desse trabalho, e na segunda fase os peritos detectaram erros de digitação no custo unitário de produtos que foram justificados, e também erros nos números de lotes daquelas caixas de papelão de acondicionamento, que não são comercializadas pela recorrente. Então, são alguns erros em parte dessas operações, não no todo, e cujos erros provocaram, né, o entendimento dos auditores em complementar as análises que já tinham sido feitas, adicionando mais um critério, que é a demonstração das vendas tributadas dos mesmos produtos que retornaram, o que confirma o retorno dessas mercadorias, tanto retornaram como foram vendidas. Logo, os auditores eles não invalidaram as suas conclusões em relação à vinculação das remessas e dos retornos, ao contrário, eles aprofundaram mais ainda as análises para aqueles casos específicos em que havia sido detectado erro no custo do produto, e que não puderam ser computados nas fases anteriores, tudo de forma muito transparente, exposto nos laudos, justificado as folhas 6640 e seguintes. As notas fiscais, então, de remessas e retornos são documentos de suma importância, mas nós também ressaltamos que não são os únicos contidos nos autos, há todo um conjunto probatório de suporte, com mercadorias rastreadas por sistemas de ponta a ponta, numeradas, com lotes referidos nesses documentos fiscais, há notas de compras de embalagem, notas de retorno, inclusive livros de saída, onde consta a escrituração dessas notas pelos estabelecimentos industrializadores, demonstração das vendas desses produtos, enfim, são quase 7.000 páginas de documentos à disposição durante todas essas diligências fiscais e que não mereceram uma análise específica do fisco, né? Caberia a ele demonstrar alguma inconsistência, mas nada foi dito para afastar tudo isso, de forma que nós entendemos que esse auto de infração, esse item 3, ele deve ser julgado improcedente, né? Uma vez que restou demonstrado que as mercadorias retornaram ao estabelecimento no prazo legal, que a fiscalização não analisou os argumentos e documentos apresentados, não atendeu de forma satisfatória as diligências requeridas pelos julgadores, partiu inicialmente da premissa de existência de remessas que não teriam retornado e depois voltou atrás, dizem que as operações não aconteceram. Então, se não aconteceram, não há que se falar em falta de retorno de mercadorias no prazo legal. Como se vê, as conclusões fiscais confirmam a insubsistência do lançamento, seja pelo erro na acusação inicial, seja pela alteração dos seus motivos determinantes. Eu detive o maior tempo nesse ponto. Com relação aos demais pontos, eu apenas reitero as razões recursais, especificamente quanto ao item 1,
que diz respeito à escrituração de notas fiscais não canceladas, o que não aconteceu, né? Nós demonstramos desde a defesa que no momento no momento da escrituração as notas ainda não haviam sido canceladas. Com relação ao item 4, pedimos que é uma multa imposta pela falta de escrituração das mesmas notas fiscais objeto do item 3, então nós pedimos que ela seja absorvida pela multa já constante do item 3, e por fim, pugnamos também pela relevação ou redução das multas, nos termos do artigo 527-A, também foram apresentados os documentos para a comprovação dos requisitos legais para isso, e, em último caso, também a limitação da multa ao percentual de 1% relativa às operações dos últimos 12 meses, e o recálculo dos juros nos termos da nova redação da súmula 10. Eu peço desculpa se eu falei muito rápido, quis aproveitar aqui o tempo, são muitos fatos, de maneira que eu fico à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço a atenção desde já. Boa tarde, Kalinka. Dr. Walter, por favor, pode passar o voto. Obrigado, presidente. Parabéns, doutora, pela apresentação da sua sustentação oral, bastante esclarecedora, né? Eu fui mais objetivo no voto por uma questão da linha de conduta que eu vou adotar aqui, né? Mas, obrigado, esclareceu. Acho que esclareceu para todos o problema desse auto de infração. Eu peço desculpas, eu tive que transcrever praticamente tudo que foi dito no primeiro julgamento, porque ele é a base para a minha conclusão. Então, vou só repetir a maioria dos pontos e depois chego ao mérito da questão sobre o julgamento, né? Então, começo aqui no item 10 do voto. Os autos contam com quase 7.000 páginas e com diversas diligências desde a protocolização da defesa, especialmente quanto ao item 3 do auto de infração, originado pelo levantamento fiscal realizado sobre as operações de remessa e retorno de industrialização, o que resultou na cobrança de imposto no valor de tanto, pois entendeu o agente fiscal de renda que a falta de escrituração das notas fiscais de retorno também implicaria na ausência de retorno das mercadorias. E aí eu demonstro aqui, vejamos um breve histórico das diligências determinadas pelo julgador de primeira instância. Então, tem a diligência da folhas 875, 883, o retorno, né? 1304, a conclusão do 1311, e no item 12 do meu voto, a douta representação fiscal, folhas tais, expressou a sua contrariedade em relação à omissão sobre análise de tais documentos, e entendeu que poderiam infirmar a acusação fiscal no que diz respeito ao item 3 da acusação fiscal, da autuação fiscal. E aí eu transcrevo também trecho dessa posição. No item 13 do voto, no entanto, novas diligências foram determinadas. Aí também eu cito as folhas das diligências, né, todas elas. E estou aqui mais prosseguindo para o final, né, porque são várias diligências com vários pontos que foram discutidos, sempre com dúvidas e falta de retorno por parte da fiscalização, com todo respeito que a gente deve ao agente público. No item 14 do voto, a recorrente em relação ao item 3, desde a sua defesa inaugural, apresentou documentos, notas fiscais, laudo técnico elaborado por empresa de auditoria contábil, que, conforme veremos, não foi apreciado a contento pelo agente fiscal de renda responsável pelo lançamento do crédito tributário, mas que poderão infirmar as acusações. A recorrente, em seu apelo recursal, apresentou pedido de nulidade da decisão combatida, no sentido da ausência de provas, a qual entendo que não merece ser acolhida, mas ainda restam dúvidas sobre as diligências, que devem ser saneadas. Antes, no mesmo tópico da nulidade apresentada pela recorrente, também fez pedido expresso para que sejam riscadas as expressões injuriosas utilizadas pelo agente fiscal de renda, o que é vedado nos termos do artigo 16 da Lei 13.457 e outras uma parte. Com a devida vênia, que merece a recorrente, entendo que não houve emprego de qualquer expressão injuriosa que pudesse macular a sua imagem e ensejar a aplicação do artigo 16 da Lei 13.457, pois são termos que não levam o leitor a um sentimento de desprezo ou chacota, embora sejam expressões fortes e sem muita técnica jurídica,
que exige o ato produzido pela administração tributária, embora possam ter impacto profundo em sua validade, pois está revelando uma situação fática incompatível com o relato da acusação do item 3. Vale salientar que, para o lançamento estar em linha com o procedimento estabelecido no artigo 142 do CTN, há de se ter certeza sobre a ocorrência do fato jurídico descrito na norma geral abstrata. E devido à presunção relativa existente no tipo de lançamento, tem que ser dada ao contribuinte todos os meios para a sua defesa, em respeito ao direito à ampla defesa e contraditório, direito fundamental que decorre do devido processo legal administrativo. Como bem mencionado pela recorrente, o julgador de primeira instância, mesmo sem análise dos documentos juntados pela autuada, preferiu entender que o lançamento foi irregular, motivando a sua decisão da seguinte forma. Eu transcrevo, destaco, já foi conhecido, lida essa parte aqui no primeiro julgamento. Com o devido respeito que merece o entendimento do julgador de primeira instância, discordo da ponderação realizada na forma de interrogação, de que o simples fato de trazer as cópias das notas fiscais de retorno não teria o condão de comprovar o retorno das mercadorias. Também divirjo da conclusão de que o retorno seria comprovado com a escrituração dos documentos, vez que, caso adotasse esse entendimento, implicaria no erro da acusação fiscal em relação do item 3. A acusação fiscal lançada no item 3 do auto de infração é: decorridos 180 dias contados da saída da mercadoria do estabelecimento, não houve retorno dos produtos industrializados, das mercadorias, conforme comprovam pelas cópias dos documentos juntados. Exatamente. Assim, as novas impressões trazidas pelo agente fiscal de renda nas respostas às diligências determinadas pelo julgador de primeira instância gerou certa confusão sobre qual é realmente a natureza do fato descrito na acusação do item 3 do auto de infração. Assim, considerando também que a resposta à última diligência determinada pelo julgador de primeira instância para análise dos argumentos apresentados às folhas tais e os documentos anexados, não houve uma análise detalhada pelo agente fiscal de renda. Houve necessidade que o presente julgamento fosse convertido em nova diligência para saneamento do que foi determinado e não respondido satisfatoriamente. No entanto, o retorno à diligência apresentou os mesmos argumentos nas diligências anteriores, ou ratificou o procedimento adotado pela fiscalização. Vejamos os esclarecimentos prestados na última diligência sobre a análise dos argumentos e dos documentos referidos acima. Eu transcrevo essa última diligência e é bom destacar alguns pontos aqui, até em respeito à representação fiscal, que sempre luta, né, pela manutenção do auto de infração. Mas eu acredito que nesse caso aqui, doutor Rodolfo, o agente fiscal de renda não respondeu os quesitos, né, apresentados aí por nós para a diligência. Então, ele responde assim: já foi informado nas folhas tais, o contribuinte nunca declarou seu inventário saldo de operações com industrialização. Baixado o livro registro de inventário de 2012, juntado, de fato não constam informações sobre mercadorias em poder de terceiros. São as palavras do agente fiscal. E mais abaixo, ele diz o seguinte: portanto, segundo suas próprias informações, há diferença entre remessas e retornos de industrialização, cujas mercadorias simplesmente desapareceram de sua escrita fiscal. Se desapareceram da escrita do contribuinte, não aconteceu o retorno dentro dos 180 dias, previsto no artigo 409, e a diferença é considerada tributada. Ele conclui, né, com os dispositivos de multa, infração e tudo certo. No item 26, aqui do meu voto, digo o seguinte: pois bem, não havendo análise conclusiva sobre as questões postas para esclarecimentos na última diligência, não há como apresentar qualquer posicionamento firme sobre os fatos identificados em fase de levantamento fiscal. A alegação do agente fiscal de renda na última diligência sobre a falta de preenchimento do livro de inventário, o que resultou no levantamento de divergências, com fundamento no artigo 509 do RICMES, não pode servir de fundamento para a cobrança de tributo, posto que a acusação fiscal relativa ao item 3 do auto de infração é a de que as operações de remessa e retorno de industrialização ultrapassaram o prazo legal de 180 dias. A falha no argumento está na invocação do erro de preenchimento do livro de inventário, o que ensejaria a lavratura do auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, e não a acusação de remessa e retorno fora do prazo de 180 dias. A origem da infração, qual seja levantamento fiscal, com fundamento no artigo 509, decorre de uma presunção relativa, cabendo ao contribuinte demonstrar que as divergências podem ser comprovadas por meio de documentos, o que ocorreu no caso em julgamento.
A exemplo disso, aí, doutor Rodolfo, eu chamo a atenção bastante nessa... Eu não poderia nem fazer esse encontro de contas, mas eu cheguei a fazer só um exemplo para justificar o voto, né? No item 30, eu digo o seguinte: a exemplo disso, a nota fiscal 3536, né, ou 3.536, emitida em 23 de 2 de 2011, da empresa Embamed, folhas tais, indica no campo dados adicionais a nota fiscal 8986, emitida em 10 de 1 de 2011, da empresa autuada à hora recorrente, folhas tais, demonstrando de forma irrefutável que o lançamento fiscal contemplou operação de remessa e retorno dentro do intervalo legal de 180 dias. Essa é uma só nota fiscal que eu trouxe como exemplo, e aí tem todo o trabalho que foi feito pela auditoria e as planilhas também levantadas pelo contribuinte, né, elaborada. Assim, os documentos trazidos pela recorrente, além de serem analisados e reanalisados, prestam-se para comprovar a regularidade das operações. E como se viu no exemplo acima, o auto de infração não pode ser visto como líquido e certo, pois, mais uma vez, considerou a operação de retorno dentro do prazo permitido pela legislação. E não é só, pois o fato gerador presumido do tributo deve ser confirmado por meio de provas convincentes, o que não ocorreu no presente caso, já que o agente fiscal de renda tenta apenas justificar o critério de levantamento, sem, contudo, analisar os argumentos, documentos e planilhas trazidos pelo recorrente. O que enfraquece, dessa forma, o lançamento do crédito tributário com base em apuração de divergências entre remessa e retorno fora do prazo de 180 dias, sem qualquer relação com a escrituração do livro de inventário. Como dito, o levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICMES, não é um fim em si mesmo, já que autoriza o contribuinte a apresentar prova em sentido contrário de que as operações ocorreram, mesmo que haja falhas em sua escrituração fiscal, ensejando outro tipo de infração, no caso, a falta de cumprimento de obrigação acessória, que de fato foi objeto da autuação, conforme se verifica nos itens 1, 4, 5 e 6 do auto de infração. Nesse sentido, citamos trechos do voto da ilustre juíza Raquel Harumi Iwazi, da Quinta Câmara de Julgamento, nos autos do processo número 143.817.6. E aí eu destaco 2 pontos do voto, que são os itens 12 e 13 do voto da juíza Raquel, e aí simplesmente para dizer o seguinte: o levantamento fiscal pode ser executado com base em qualquer meio indiciário. E ela conclui o seguinte: é sabido que tal presunção é relativa e que cabe ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores que deflagram a exigência do imposto, apurado por meio do levantamento fiscal. E eu retorno aqui no item 36, dizendo o seguinte: portanto, entendo que o item 3 do auto de infração não se subsiste em suas próprias razões, que, repita-se, a acusação de levantamento fiscal a partir do livro de inventário não combina com o retorno após o prazo de 180 dias, pois tais informações só podem ser apuradas por meio de confronto de datas entre a nota fiscal de remessa e a nota fiscal de retorno, metodologia não adotada pelo agente fiscal de renda na derradeira diligência proposta por esta colenda Câmara. Quanto aos itens 1, 4, 5 e 6 do auto de infração, com fundamento no artigo 527-A do RICMES, acolho o pedido de redução da multa e a fixo em 50%, vez que não há qualquer indício nos autos de infração, nos autos, fraude, né, indicação de fraude, simulação ou dolo, bem como inexiste cobrança de tributo. Além disso, os antecedentes fiscais e o porte econômico da recorrente servem apenas para a dosimetria da pena infracional, por descumprimento de obrigação acessória. A pedido da DRF, folhas tais, acolho o pedido para aplicação da súmula TIT número 10, para fins de fixação da taxa Selic com base no índice federal. Por essas razões, conheço o recurso ordinário e lhe dou parcial provimento no sentido de cancelar o item 3 do auto de infração, bem como reduzir a multa dos itens 1, 4, 5 e 6 em 50% do seu valor. Por fim, aplico a súmula TIT número 10 revisada para fins de utilização da taxa Selic federal. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Walter. Só para eu entender um pouco melhor o voto do senhor, né, tem toda esse entreveiro com o fiscal atuante, que ele, infelizmente, dá umas respostas que, ao que tudo indica, não são satisfatórias. E aí, o senhor menciona aqui no
no parágrafo 30, justamente uma análise das provas demonstrando que a recorrente trouxe ao processo, ao longo de todas as suas manifestações, elementos que demonstram o retorno dessas mercadorias, em que pese todas as alegações do asfaltuante. O senhor fez essa verificação ali da questão realmente da demonstração, né, que a presunção ela é relativa, então a recorrente tem o poder tem o ônus, na verdade, de demonstrar a inocorrência da operação através da demonstração da desconstituição dos elementos que o fiscal trouxe. Então, mas aqui, o senhor trouxe esse exemplo, mas tem os outros, né? Porque eu não cheguei a me debruçar sobre as provas, muitos documentos. O senhor fez um levantamento dos demais. Os demais também demonstram que, ao que tudo indica, está tudo... Está demonstrado os retornos, né? Presidente, se me permitir só um esclarecimento rápido, né? Assim, por amostragem, você consegue fazer essa concatenar as notas fiscais. Entrada, remessa e retorno, dentro do prazo. Pode acontecer de fazer uma análise e falar o seguinte, mas essa aconteceu posteriormente. Mas aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer um DDF, teria que fazer uma planilha analítica, eu teria que fazer uma série de coisas que a gente até na diligência, na última diligência, a gente pediu para o fiscal. Analise se é realmente isso. Verifique se a nota fiscal de remessa e retorno, se foi fora do prazo. E ele justifica, ele fala o seguinte, o problema está no livro de inventário, ela não apontou nada no livro de inventário. Sim, é verdade. Aí caberia até uma multa, né, por descumprimento de obrigação acessória. Mas esses documentos, eles dão indício de que as operações ocorreram, e até porque o próprio fiscal, como é que ele fez essa apuração? Com base nos mesmos documentos. Só que ele não faz uma análise assim aprofundada, simplesmente ele chega no número, mas esse número é com base nesses documentos. E aí a contribuinte, né, a recorrente, o que ela faz? Ela traz um laudo de auditoria, mostra que as operações, se tivessem sido escrituradas no livro de inventário, daria um indício de algum elemento, né? Agora, sem os documentos, impossível. Como a contribuinte trouxe os documentos para os autos, ele deveria ter feito uma planilha e demonstrar, falar, olha, essa nota aqui retornou fora, então desconsidero. Isso não foi feito em nenhum momento. Ele continua dizendo o seguinte, se não houve escrituração, as operações não existiram, mas os documentos são eletrônicos, os documentos são legais, até o princípio tem presunção de legalidade, ele não menciona, não discute, então por isso que acaba sendo insubsistente. A gente não tem um número para validar o lançamento, né? O lançamento é esse número. Essa nota fiscal só poderia não contaminar, deveria ser excluída, mas nós não podemos fazer isso. Competiria ao fiscal fazer um novo lançamento, né? Talvez retificar o seu lançamento, né? Mas por isso. Perfeito. Entendi. Seu questionamento, doutor. Alguém quer se manifestar? Doutor Rodolfo? Primeiramente, bom dia a todos. Senhor juiz, doutora Kalinka, a quem cumprimento pela excelente exposição oral. Eu vou tentar ser breve e bem pontual, né? Porque eu acho que grande parte do que caberia ser dito aqui já foi apresentado na minha manifestação em relação ao retorno de diligência, que se encontra as folhas 6.913 e seguintes, tá? A acusação do item 3, se me permitem ler, deixou de pagar por meio de guia de recolhimentos especiais o ICMS no valor tal, por ter promovido saída de mercadorias nos períodos e montantes indicados no demonstrativo 1, remessas e retorno de industrialização, e demonstrativo 2, resumo, remessa e retorno de industrialização, por destino a outro estabelecimento para fins de industrialização. Decorrido os 180 dias contados da saída da mercadoria do estabelecimento, não houve o retorno dos produtos industrializados às mercadorias. Aqui eu chamo a atenção para o que está expresso, né, no artigo 409 do RICS. Ele diz o seguinte: constitui condição da suspensão e do diferimento previsto neste capítulo o retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem. Não foi raro os casos avaliados por esse tribunal
por exemplo, falta de escrituração de nota fiscal de entrada, em que determinados contribuintes compareciam ao tribunal e diziam: olha, eu não reconheço essas operações cujas notas foram emitidas para mim e, por tal razão, eu não escriturei as notas fiscais. E tais autos eram cancelados, né? Então, o que eu quero demonstrar com isso? Que a simples emissão de nota fiscal por um determinado contribuinte, consignando outro contribuinte como destinatário, nunca foi o fato determinante para comprovar a entrada daquelas mercadorias no estabelecimento destinatário. Então, quando o artigo 409 do RICMES diz: constitui condição da suspensão e do diferimento previsto nesse capítulo o retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem, entendemos nós que a simples emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrializador, consignando o estabelecimento encomendante como destinatário, não demonstraria o retorno dessas mercadorias ao estabelecimento que fez a encomenda, né? Aí, o fiscal atuante, ele traz como elementos, fala, olha, inclusive essas notas fiscais, elas não foram escrituradas no livro registro de entrada do contribuinte. Como é que eu posso comprovar que essas mercadorias retornaram no prazo de 180 dias? E mais, a contribuinte não traz nenhum conhecimento de transporte demonstrando que houve o transporte do estabelecimento industrializador para o estabelecimento encomendante dentro do prazo de 180 dias da saída dos produtos. E mais, além do livro registro de entrada não consignar a escrituração dessas notas, as mercadorias sequer constaram no livro registro de inventário. Então, veja que ele vai somando elementos para dizer que não há comprovação do retorno no prazo. Então, assim, o que a gente ressalta nessa manifestação é que a simples emissão de nota fiscal pelo estabelecimento industrializador não demonstra o retorno, e o retorno é a condição que está estabelecida no artigo 409, né? Então, a gente chama bastante atenção para esse ponto. Eu acho que é um ponto que talvez mereça ser melhor discutido e debatido aqui por essa Câmara nesse presente momento, porque eu acho que é o ponto fulcral aí que distingue o fato que está sendo analisado, a acusação que está sendo imposta para o contribuinte, né, de qualquer outra vertente que tenha se tentado trazer a apreciação dos senhores. Eu acho que a gente tem que se atentar à acusação que está descrita na peça exordial do auto de infração. Presidente. Doutor Walter. Obrigado, presidente. Serei bem breve mesmo. Doutor Rodolfo, eu concordo assim, eu concordo que existem dúvidas. Por exemplo, falta de escrituração, por que não escriturou? Mas isso são coisas diferentes, né? Uma coisa é o descumprimento da obrigação acessória, outra coisa é um documento fiscal, que é eletrônico. O fisco tem ciência dessas operações, né? A dificuldade está aí. Então, assim, eu não posso dizer que aquela acusação do prazo tem a relação direta com os livros. Não posso. Porque no relato não é pela falta de preenchimento. Isso é na discussão, nos esclarecimentos, nos debates, né? A gente já jogou um processo aqui recentemente que gera muita dúvida, né? Quando você começa a discutir tão bem a fiscalização dentro do processo, do curso dele. Então, você tem um problema do relato. O relato a empresa deixou, né, de fazer o retorno dentro do prazo. Aí, ok, tem livro, é verdade. Você tem multa por obrigação acessória. Nós temos essas multas lá também. E não foi nem autuado o livro de inventário. Pelo que eu entendi ali, é o registro de saída, registro de entrada. Não vi o nome assim, livro de inventário. E aí poderia até falar da tese. Mas absorveu ali, né, o principal, mas são obrigações acessórias e principais. Para mim não absorveria. São coisas distintas. Mas quando você vai olhar, por exemplo, o documento fiscal, que não foi um documento que não vem assim aleatoriamente, produzido pelo próprio contribuinte. Não, ele emitiu no portal de emissão de notas fiscais eletrônicas, né? Então, esse documento, ele é oficial. E é uma prova robusta para fins de cobrança ou não do ICMS. A questão qual é a operação? Remessa e retorno. Qual é a acusação? Retorno após
Aí eu encontro um documento dentro dos autos, né, que ele não quer se manifestar sobre aqueles documentos. Os documentos são oficiais, a não ser que o físico fale o seguinte, ó, todos esses documentos foram inventados. Eu fui lá na chave e não bate. Aí, ok, poderia se manifestar nesse sentido. Não se manifestou. A gente falou, ó, de forma derradeira, sob pena até de, né, decretar o cancelamento do item 13. Não se manifestou. Então, acredito o seguinte, né, que o contribuinte também não pode ficar nessa insegurança jurídica, que tem que ser autuado, tanto que a questão lá foi só uma redução, que a nossa Câmara vem julgando sempre no mesmo sentido, 50%, é uma linha nossa aqui, né, tem o direito, né, não é fraude, não é dolo. Poderia falar o seguinte, mas não é fraude deixar de escriturar? Olha, é que não é o caso assim, né? A gente tem que voltar de novo para debater isso. O problema é o item 13. O item 13 é o problema do seguinte, né? Da seguinte forma, eu tenho uma presunção relativa, tenho o direito do contribuinte de se manifestar. Então, deveria ter uma réplica, né? E não tem. Ele fala, mas eu acho isso, poderia não existir. Olha, se os documentos fossem na época, né? Na minha época lá atrás, escriturador fiscal, físico, que a gente datilografava, preenchia a mão, até poderia levantar alguma suspeita. Mas hoje, dentro do portal eletrônico, essas operações são oficiais. E aí é um documento que serve para você fazer o lançamento do pré-tributário. É lógico que o livro é importante. Eu não acho que, se tivesse lançado no livro, a credibilidade da operação seria maior. Eu acho que, se quer discutir a credibilidade, o caminho não é esse. Também não estou falando que está 100% certo, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, não é o livro que vai testar a regularidade da operação para fins de cobrança de tributo. É a existência de documentos. Então, quem deveria ter feito o aprofundamento desta operação, com todo respeito, deveria ser o fiscal. Só para poder justificar, presidente, que eu vou manter o meu voto do jeito que apresentei. Obrigado. Obrigado, doutor Walter. Eu entendo que os argumentos do doutor Rodolfo são na linha de que os documentos, a não escrituração traz ali botou em dúvida a autenticidade dessa operação por conta de que os documentos foram emitidos, mas não há uma recepção deles pela autuada, né? Quando eu não escrituro, entendi que o exemplo que o doutor Rodolfo trouxe, de casos em que a empresa tem notas emitidas contra si, e ela fala, não reconheço essas operações, emitiram contra mim, mas eu não tenho ideia de que seja isso, nunca escriturei isso, nunca vi isso, né? Sim, esses casos existem, de que a empresa fala, não reconheço essas operações. Entendo que aqui no caso, o recorrente está reconhecendo essas operações de retorno, né? Ao trazer ao processo esses documentos. Ainda que não tenha escriturado, isso é uma outra discussão a ser feita. Então, esses documentos trazidos como evidências do retorno são reconhecidos pela autuada, do contrário, não estariam no processo, eu penso. Então, talvez essa questão da não escrituração como elemento de não reconhecimento dos documentos, portanto, de não reconhecimento do retorno, estaria... Não seria um elemento tão forte assim. O senhor entendeu o que eu... Eu entendi, doutor Rafael. O que eu quis dizer nesse ponto é que, da mesma forma que tem que ser comprovado para a gente, como fisco, né, é o retorno das mercadorias. Eu trouxe esse exemplo apenas para fazer um paralelo, um contraponto com o fato de que uma simples emissão de nota fiscal, por quem quer que seja, consignando outra pessoa como destinatário, nunca serviu para comprovar que essa mercadoria de fato entrou naquele estabelecimento que consta como destinatário, né? E aqui o que a legislação exige no artigo 409, né, é o retorno da mercadoria. E os elementos se somam, que poderiam ter sido apresentados para demonstrar esse retorno, não foram. Então, assim, além de não ter sido registrada no livro registro de entrada as notas fiscais, também não foi trazido nenhum conhecimento de transporte que poderia ter sido trazido, demonstrando que a mercadoria saiu do ponto A em direção ao ponto B. Além de não ter sido registrado no registro de entrada, não ter o conhecimento de transporte,
o saldo dessas mercadorias também não constaram no livro registro de inventário. Então, assim, são pontos que somados, qualquer desses pontos, por exemplo, não tivesse o registro de entrada sido escriturado, mas tivesse conhecimento de transporte ou tivesse um registro de inventário, robusteceria o fato de que as mercadorias retornaram. Mas, nesse caso, não tem nenhum elemento que o fisco possa olhar e falar, olha, de fato, essas mercadorias retornaram, né? E, de novo, a acusação aqui do item 3 deixou de pagar, né? Esse é o ponto, por não ter sido demonstrado o retorno. Mas não vou ser insistente nesse ponto, eu acho que o que a gente precisaria apresentar já constou da nossa manifestação. Obrigado, senhor presidente. Por que eu falei dessa questão da escrituração, que a própria autuada traz esses documentos, portanto, né, ela estaria reconhecendo essa parte das operações, sem trazer outros elementos. E aí vem o meu questionamento que eu fiz ao Dr. Walter anteriormente, de se, em que pese todos esses entreveros com o fiscal, se constam do processo elementos que demonstrem a veracidade das operações, realmente, elementos que comprovem esse retorno. Né? Entendo que o Dr. Walter traz que a tentativa de que o fiscal fizesse o confronto foi infrutífera, então resta dúvida acerca disso. Né? Só antes de eu continuar a minha explanação, vou abrir para a doutora Kalinka, que ela pediu a palavra. Você gostaria de esclarecer algum ponto de fato aí, doutora? De fato, muito rápido. Não é verdade que apenas notas fiscais foram trazidas aos autos, né? A questão do transporte foi justificada, a empresa trouxe até um mapeamento entre as empresas destinatárias, as industrializadoras, que são do mesmo grupo, mostrou que são do mesmo grupo, mostrou que ficam a 100 metros de distância, mostrou que foram em carro próprio, mostrou o sistema de rastreabilidade, mostrou os números de lote, mostrou os livros registros de saída desses destinatários, enfim, uma série de documentos que corroboram essas notas fiscais, mas nenhum deles foi objeto de qualquer crítica pelo fiscal, de forma que não acho que nem está em discussão mais esse ponto. É isso, obrigada. Perfeito, doutora Kalinka. Bom, então, diante de tudo isso, eu vou levar o processo em vista, então, para dar uma olhada justamente essa ponderação da doutora Kalinka, só para eu verificar se eu me alinho realmente ao entendimento do Dr. Walter, né? Só uma última verificação, porque como são muitas, não deu para fazer essa verificação agora ao longo do processo, então eu vou levar ele em vista e para verificar esses pontos trazidos pela doutora Kalinka, para verificar se eu realmente me alinho ao entendimento do Dr. Walter diante de todas essas ponderações. Alguém tem mais alguma observação? Presidente, só queria deixar registrado, como está gravado, uma questão que é importante que a doutora Kalinka, ela comentou. Isso foi apresentado nos autos, e nós estamos pedindo para o fiscal se manifestar. Né? Então, assim, por isso que o voto foi nesse sentido. Fala, tem todos esses documentos. Então, a gente falou, olha, manifeste-se sobre os documentos que foram apresentados. Né? Se eles não vêm com essa manifestação, acho que nós, quando vamos preparar o voto, eu não posso fazer o lançamento, né? Eu não posso avançar naquilo que o fiscal não se manifestou. Então, se ele não quer se manifestar, é por isso que não é subsistente, é só por essa razão, tá bom? Obrigado, presidente. Presidente, só uma dúvida, por gentileza. Como a gente já está no fim do tempo aí de julgamentos, acho que o tribunal julga só até o dia 15 de dezembro, né? Depois há, inclusive, troca de mandatos. Queria saber se há uma previsão de retorno. Bom, eu tenho prazo de 15 dias, mas eu vou envidar os melhores esforços para colocar na pauta do dia 15, que seria a nossa última pauta. Né? Tá bem. Então, fazer os melhores esforços para analisar essa questão e já trazer ele para a pauta do dia 15. Está bem. Obrigada. Perfeito.
presidente está no mudo. Opa, obrigado. Como eu disse, eu vou levar o processo em vista para analisar com um pouco mais de atenção essa questão e evitarei os melhores esforços para trazer ele de volta na pauta do dia 15. Muito obrigado, doutora Kalinka. Com o julgamento desse processo, nós encerramos a sessão de hoje. Agradeço a presença de todos, doutora Kalinka, dos mais advogados. E volta, Hélio, para que você puder encerrar a gravação. Sim, doutor Rodolfo, eu estou fechando aqui a pauta. Perfeito. Obrigado. a sessão. Obrigada pela atenção de todos, desejo um ótimo fim de semana. Obrigado, doutora. Um bom fim de semana, certo? Pode encerrar a gravação, Hélio, por favor.